Vamos lá. Estamos de volta, Educadoc, Cláudia Abreu, Hugo Regis, saberes populares. Cláudia, o que é o saber popular? Eita, Hugo, olha, a gente pode ter aí uma gama de definições, né? Mas vamos aí pelo caminho de Paulo Freire, tá? E que, assim, construiu, né? Estruturou, né? Toda a sua perspectiva pedagógica partindo desses saberes, né? Partindo do que ele chamava aí de conhecimentos prévios, de saberes, né? Da vida cotidiana, das vivências, né? Das pessoas, dos educandos. Então, quando a gente está atuando na educação de jovens e adultos, a gente precisa considerar isso, Hugo. Como eu havia falado antes, né, a gente está lidando aí com várias gerações, com pessoas que têm vivências assim, histórias de vida muito distintas, com muitas experiências. Então, tem um livro que, para mim, ele foi um divisor de águas, ele é um clássico, mas aqui um livro chamado Na Vida 10 na Escola Zero. Eu acho que esse é um clássico, assim como Paulo Freire e outros pensadores da educação popular e da educação dos jovens e adultos. Então, ela é uma pesquisa, né, realizada aqui por professoras e pesquisadoras aqui da Universidade Federal de Pernambuco, na década de 80, e que justamente tenta demonstrar isso. Como pessoas jovens e adultas que atuavam, por exemplo, na feira livre, cortadores de cana-de-açúcar, pedreiros, como eles conseguiam fazer operações matemáticas, inclusive complexas, de função, desculpe, de equação de segundo grau, de probabilidade, sem usar, né, na realidade, estruturas matemáticas científicas, né, trabalhadas no âmbito da escola formal, mas que quando eles estavam em sala de aula, eles tinham muita dificuldade de fazer, por exemplo, uma equação, fazer uma regra de três, né, para você chegar ali, por exemplo, a uma conta, ao valor que vai dar 1,750 kg do queijo. Então, você contar, por exemplo, quanto de cerâmica você vai precisar para a metragem daquele ambiente. Então, esses saberes, Hugo, eles precisam ser aproveitados. Eu tinha um estudante que ela era feirante ali do Mercado de São José, ela tinha uma banca de frios. E eu lembro que a minha aula era sempre depois da aula de matemática. E ela dizia assim para mim, Hugo, professor, eu não consigo fazer essas operações matemáticas que a professora tal ensina. Olha, professora, me dê, né, para pesar queijo, linguiça, carne de sol, que eu vou lhe dizer, professora, não é nem na balança eletrônica, é naquela balança lá do pezinho. Quanto é que a senhora vai pagar pela fração? Mas eu não consigo, professora, fazer essas operações. Então, é muito importante, Hugo, que o currículo da educação dos jovens e adultos, ele reconheça que esses sujeitos já vêm carregados desses saberes e que todo mundo que está na educação de jovens e adultos tem uma intencionalidade. E às vezes são intenções muito distintas umas das outras, são fatores motivadores, às vezes pessoais, mas também sociais, de pressão social. Então, o currículo ele precisa expressar isso. E aí, por isso que eu sempre reforço que quando a gente pensa no currículo para a educação de jovens e adultos, no projeto político-pedagógico da escola, ou se a gente está pensando, o professor está montando o seu planejamento, elaborando o seu planejamento, ele tem que pensar em como é que eu vou reconhecer, valorizar, validar esses saberes e colocar esses saberes em diálogo com os saberes escolares, porque aí também tem outra diferença, tá, Hugo? No campo aí da história dos saberes, né, da história social de constituição dos saberes, o saber escolar, ele é um saber muito específico. Ele é um saber que é construído na escola e para a escola. Então, não é, por exemplo, a história que eu ensino na escola, não é a mesma história ensinada na academia, na universidade, porque eu não estou formando historiadores, mas eu preciso trabalhar conceitos que devem ser relevantes para as práticas sociais dos estudantes. Então, o sentido do conhecimento, né, escolar e deste diálogo do conhecimento escolar
com os conhecimentos, saberes populares, né, essas experiências todas, isso tudo precisa ser colocado em diálogo. Por quê? Porque socialmente eu preciso utilizar esses conhecimentos. As minhas práticas sociais, o meu lugar social, né, vai fazer com que eu coloque em prática esses conhecimentos. Não há sentido conhecimentos em que eu não venha utilizá-los socialmente. Ô, Cláudia, e essa educação de jovens e adultos que você fala, ela tá em vários lugares, né? Porque quando você fala educação do campo, por exemplo, você falou em educação em prisões, educação no socioeducativo, é diferente ou é a mesma EJA em todos os lugares? Não, é distinto, né? A gente já pontuou aqui que a educação de jovens e adultos, ela precisa, eh, digamos assim, ser ofertada, ela precisa ser vivenciada, desenvolvida a partir justamente do contexto dos estudantes. Então, se esse estudante, ele é um estudante privado de liberdade, então eu preciso reconhecer esse lugar. Eu preciso que o currículo, que as práticas pedagógicas, que a didática, as metodologias utilizadas pelos professores, eh, estejam conectadas com aquela situação, né? Aquele contexto em que a escola está inserida, que é um contexto de privação de liberdade. Mas lembrando que a gente não, a escola também é um espaço de contra-hegemonia, né, Hugo? Uhum. Então a escola é também um espaço de luta. Então a gente Sim. precisa empoderar, né, socialmente, intelectualmente, enfim, a gente precisa assegurar que todo o trabalho educativo seja um trabalho de empoderamento, seja um trabalho, na verdade, libertador, de garantia e de autonomia. Então, seja para privados de liberdade, seja para as populações campesinas, né? A gente tem experiências maravilhosas aqui de educação de jovens e adultos, por exemplo, do MST, que tem realmente uma coordenação de educação, que atua fortemente no trabalho de pessoas jovens, adultas e idosas, e também de FETAP, da Pastoral da Terra, de outros movimentos também da sociedade civil, que de repente esteja escapulindo aqui da minha fala, mas que também desenvolvem, né, um trabalho, e aí, obviamente, o poder público também. Né? A gente vem numa discussão realmente de educação do campo, no campo e para o campo, né, para as populações campesinas. Não vou nem entrar aqui na discussão desse conceito, que daria outro, né, Uhum. encontro, daria outro programa. E aí também a gente tem as populações quilombolas, né, remanescentes de quilombos, que também, né, cada comunidade quilombola, assim como as comunidades indígenas, povos indígenas, assim também como as populações campesinas, tem uma relação diferenciada, por exemplo, com a terra, com a sua ancestralidade, tem a sua história, seu projeto societário. Então, a educação de jovens e adultos, que vai ser desenvolvida para cada um desses segmentos, ela Uhum. precisa também levar em consideração, né, essa historicidade de cada uma dessas populações, o território, os saberes populares, e colocar isso tudo para conversar com o que a gente tem aí, historicamente, socialmente, cientificamente construído para a educação. Cláudio, eu acho que as pessoas ficaram curiosas como funciona essa escola dentro das prisões. Existe escola nas prisões? Como é que elas funcionam? E é com a educação de jovens e adultos? Isso, Hugo, existe em todo o território nacional. Então, assim, a educação, ela é um direito humano, né? Ela é um direito inalienável, ela é um direito humano. Então, assim, mesmo privado de liberdade, a pessoa, ela tem direito à educação, né? Assim, são direitos básicos que não podem ser desassistidos em relação a essas pessoas. Então, direito à saúde, direito à educação, direito ao esporte, por exemplo, também direito à leitura, tá? Então, são direitos humanos. E a educação, ela passa a ter ela é um componente, assim, impressionante, importantíssimo para as pessoas privadas de liberdade. Muitas dessas pessoas, elas não tiveram acesso à educação formal, tá? Antes de ingressarem no sistema prisional. E talvez por isso mesmo elas estão ali, né? Isso, porque aí você vai tendo uma série de fissuras, de lacunas, De né? privações, né? A Isso, privação de liberdade é uma soma na, de real- privações na realidade daquele indivíduo, daquela pessoa, né? isso, que justamente acabou não tendo acesso à educação, a questões sanitárias, né, de saúde, de empregabilidade, enfim, de uma série de coisas que, na realidade, começa ali na infância, né?
Então, vai se estendendo por toda a sua história de vida, está numa comunidade vulnerável. Então, o poder público acaba não chegando com os seus serviços e não assegurando os direitos constitucionalmente, né, que deveriam ser assegurados. Sim. E aí a educação dentro do sistema prisional, ela é valiosíssima. E é valiosa por quê? Porque muitos deles vão ter contato com a educação, ela é um espaço diferenciado, ela é de fato um ambiente libertador, você passa a ter acesso, né, a conhecimentos, a entender a sua vida a partir de uma outra perspectiva. A gente sabe, infelizmente, que o sistema prisional no nosso país, ele ainda é um espaço também de violação de direitos, né, direitos humanos, e ainda não cumpre o seu papel de ressocialização Uhum. adequadamente, né, Uhum. se esforça, né, apesar da gente ter dispositivos legais que assim, asseguram isso, mas do ponto de vista prático, assim, há um esforço público, mas Uhum. ainda assim não se consegue efetivamente ressocializar. E Uhum. a educação acaba sendo um fator, né, muito um ambiente muito importante Sim, de condição a ser oferecida para a ressocialização sim. das pessoas. Cláudia, eu digo que prisão tem coito em classe social, né? No socioeducativo, em todo lugar que eu vou falar sobre socioeducativo, eu digo assim, olha, todas as políticas públicas falharam com esse adolescente, é por isso que ele está aqui. A gente tem que primeiro reconhecer que nós falhamos enquanto Isso. sociedade para a gente poder conversar e escutar a história de vida desse adolescente. E quando a gente escuta a história de vida deles e delas, é muito impressionante, Cláudia, faz muito sentido eles estarem ali, sabe? E a gente fala de uma política pública de juventude que mata a cada 24 minutos um adolescente preto no Brasil. Eu tenho 44 anos, eu sou um sobrevivente, eu sou um homem preto. Mas eu educo uma criança de 6 anos que é uma criança preta, e eu educo para esse mundo. Esse final de semana, meu filho foi para missa no domingo, ele foi com os amigos. E ele estava no carro com os meninos, né? Os meninos lá do condomínio, ele lá no carro, e quando ele voltou, ele falou assim: Papai, a gente passou por uma rua e tinham 3 homens sendo presos. A polícia estava prendendo esses homens. E eles eram homens pretos, papai. Como é que se conversa sobre isso com o filho, sabe? Como é que a gente prepara o filho para esse tipo de realidade? Então, prisão tem coito em classe social. A educação é. O que é que a educação vai ser importante para essas pessoas? Porque não é só na perspectiva de eu estou estudando para sair daqui com uma escolaridade melhor, mas a impressão que eu tenho é para poder enxergar esse mundo e se perceber enquanto oprimido, não é, Cláudia? O que é que você pensa sobre isso? Isso, Hugo. A gente já vinha aqui, digamos assim, fazendo uma discussão nessa linha de que, por exemplo, a educação, você me perguntou, Cláudia, por exemplo, no contexto prisional, né, a educação ofertada é a modalidade EJA? É, porque ali a gente já tem pessoas a partir dos 18 anos, eh, enfim, privadas de liberdade. Então, legalmente, inclusive, a gente tem pareceres e resoluções que indicam justamente que a modalidade EJA seja ofertada para os privados de liberdade e as privadas de liberdade, tá? Uhum. Então, isso é já um dado assim muito importante, porque você tem uma modalidade direcionada que vai buscar respeitar esse ambiente, essas histórias de vida, pelo menos essa é a concepção que a gente defende, né? Que a gente, enquanto política pública, está lá desenhada, está lá proposta nos dispositivos legais. Uhum. E quando a gente fala da educação, que não é só no sentido de apreensão de conteúdos, mas é uma educação que busca justamente te possibilitar uma formação. Karl Marx ele vai dizer que primeiro você constrói a sua consciência, né, em si e para si. Né? Então, primeiro eu tenho um conhecimento de quem eu sou, né? De quem eu sou. É, é, qual é o lugar, qual é o meu lugar de fala, qual é o território que eu estou, para a partir daí eu tomar consciência do meu lugar, né, enquanto coletividade. Então a educação, por mais que a gente fuja até de alguns desses conceitos, a educação ela precisa ser, realmente garantir que eu tome consciência de quem eu sou, né, e que lugar eu ocupo, mas que outros lugares eu posso ocupar, Assim. que lutas eu posso travar. Uhum. E como eu preciso, por exemplo, me qualificar, me empoderar para poder travar outras lutas e Uhum. mudar a minha realidade. E mudando a minha realidade, eu também consigo mudar outras realidades.
né? Então, essa tomada de consciência que a educação, ela te proporciona. Mas um detalhe também, assim, só fazendo um adendo, Hugo, é muito importante a gente lembrar que a educação ela também pode servir para isto, mas ela pode servir para reforçar um status quo. Uhum, Né? Ela pode também ser uma educação opressora, Paulo Freire já falava disso, uhum, seja na educação de jovens e adultos, em qualquer etapa, em qualquer lugar. uhum. Né? Mas aqui a gente está na defesa de uma educação que realmente empodere pessoas, que realmente façam essas pessoas se reconhecerem enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos produtivos, enquanto sujeitos ativos, enquanto sujeitos que podem ocupar os seus lugares ou os lugares que desejarem. Né? Infelizmente, a gente tem uma história, né, brasileira que vem perpetuando, né, determinados lugares para pessoas negras, para mulheres. Né? A gente conversava isso aqui no intervalo, né? E que a gente precisa estar sempre numa luta de enfrentamento cotidiano, a começar, né, às vezes por pequenas ações, por pequenos gestos, palavras que denotam conceitos, né? Às vezes a gente não se dá conta. Hoje, Hugo, eu vivo uma luta, né, dentro do campo que eu escolhi para atuar hoje, uma luta anticapacitista, dentro, por exemplo, da educação especial na perspectiva da inclusão. Eu entendo, Hugo, também todas essas modalidades da educação. Isso é algo também que é muito importante. Isso é uma defesa que eu já tenho de muito tempo, seja a educação de jovens e adultos, seja a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, ou do campo, ou mesmo a educação especial. Para mim, são todas modalidades da educação inclusivas, porque são segmentos sociais marginalizados, historicamente marginalizados, invisibilizados, que precisaram, a partir das suas lutas sociais, a partir das suas lutas afirmativas, conquistarem, né, politicamente o que a gente chegou até agora. Então você está dizendo que a escola é um espaço político, né? Porque tem aquele cara, o Bourdieu, que com o Passeron escrevem a teoria da reprodução, né? Eles vão dizer Isso. que a escola é um espaço de reprodução. Reproduz a sociedade do jeito que ela está, principalmente a luta de classes. E a escola reproduz ou transforma, Cláudia? Eita, Hugo, eu acho que vai depender muito daquilo que a gente está defendendo. Uhum, Né? Quais são as escolhas que a gente está fazendo, né, para a educação? Qual é o projeto societário que a gente está defendendo? uhum, Tá? Então, do mesmo jeito que o Bourdieu, né, vai se posicionar dessa forma, a gente tem um Gramsci que vai dizer, opa, peraí, a gente precisa ser uhum. tá sempre na contra-hegemonia, né? A gente precisa estar sempre questionando, né, que escola é essa, que saberes são esses, Que que sociedade é essa, sociedade né? é essa, isso. Então, assim, a gente nunca pode estar conformado com aquilo que está sendo oferecido para a gente. Né? A gente precisa sempre estar numa condição de desconfiança mesmo, de problematização. Né? Então, os currilistas aí da história crítica, da sociologia crítica, que o digam, né? Que vão lá colocar para a gente, ó, por quê? Para quê? Né? Para quem a gente está ensinando? Por que a gente está ensinando? Né? Que educação é essa? Então, é sempre importante a gente estar questionando e entendendo, por exemplo, quais são as relações que a educação que está sendo ofertada nesse momento, que relações ela tem, por exemplo, com a política, com a economia, com as necessidades da sociedade, né, com a cultura vigente. Então, a escola ela não está dissociada disso, não. Né? A escola, vou usar aí uma reflexão do Brandão, né, do Carlos Rodrigues Brandão. Ele, para mim, no seu livro O que é Educação, ele é fantástico quando ele diz que a escola ela é produto da cultura, mas ela também produz a cultura. Ela pode produzir ou reproduzir. Uhum. São questões de escolhas, né? Então, Professores e professoras são importantes nessa escolha. com certeza, nós temos liberdade de cátedra. É a gente que está com o estudante em sala, né? É a gente que está fazendo as escolhas dos saberes a serem veiculados na escola. Né? Então, nós, professores, somos. Eu vou usar até duas correntes aí, digamos assim, conceituais que divergem. Mas, por exemplo, dentro da história social dos saberes escolares, essa concepção de construção de saber escolar, ela faz parte de toda uma cultura escolar que está ali vigente.
Dentro da questão da transposição didática, que está muito mais vinculada lá à educação matemática, o professor, na etapa, né, do seu planejamento, ele é uma figura chave, ele é um grande protagonista naquele tripé professor, saber, né, e estudante. Por quê? Porque é o professor que vai planejar, é o professor que vai fazer escolhas ali para poder apresentar aos estudantes. E naquela relação didática ali, né, aquilo vai poder se processar da forma que ele planejou ou não. Então, os professores, eles têm um poder fantástico, Hugo. Eles não podem ser opressores nem autoritários, mas esse poder da escolha, né, de selecionar. Por exemplo, aqui a gente fez uma seleção, né, para esse roteiro, para essa conversa. Então, o professor também é um grande responsável, né, nesse planejamento, na didática, na abordagem que ele vai estar utilizando. Então, nós temos um papel assim fundamental, é essencial. Não é à toa que, historicamente, nas sociedades sempre fomos perseguidos. Aham. Agora, Cláudia, esse professor lá da década de 80 que reprovava, né, que a gente tinha medo desse professor, nossa, vai ter aula de fulano, vai ter aula de fulana, aí tinha que chegar na hora porque reclamava porque a gente não chegava na hora, chegava... Como é que é a figura desse professor hoje? A impressão que eu tenho é que ele não existe mais, ou não deveria existir. Como é essa figura? Qual é a importância desse profissional nesse processo? Porque eu imagino que na educação de jovens e adultos, por exemplo, é difícil falar sobre horário de chegada na escola, porque você vai ter estudantes que trabalham e que largam, por exemplo, saem do trabalho em horários diferenciados. Eu lembro, por exemplo, das meninas que trabalhavam como empregadas domésticas. Essa turma não tem horário para largar. Aí como é que é essa escola? Como é que a escola faz esse acolhimento desse estudante e dessa estudante? E qual é o papel do profissional da educação nessa função social da escola? Acho que é importante, a gente tem poucos minutos, mas para a gente encerrar o programa de hoje falando sobre isso, né? A importância do professor e da professora nessa função. Eu vou novamente assim tomar como referência Paulo Freire. Não dá para a gente trabalhar na educação de jovens e adultos sem o afeto, né? Então, a educação afetuosa, né? A amorosidade que Paulo Freire, né, tanto falava, né, dessa coisa, a amorosidade humana, né? Porque Paulo Freire vai entender que todo mundo justamente está na mesma condição ali, educador e educando, porque todos estamos na condição humana. Né? Então, eu não estou no meu lugar de professor e ele está abaixo no lugar de aluno, porque ali todo mundo é ser humano. Então, a amorosidade vai mediar essas relações. Assim, a partir isso está em pesquisas, em experiências, enfim. Todas as turmas de EJA, Hugo, no Brasil inteiro, os relatos são de que esses são estudantes que chegam com autoestima muito baixa. E muitos, inclusive, achando que a escola não é mais para eles. Tá? Então, é muito importante que esse professor, essa escola, todos os profissionais da educação que estão ali envolvidos, eles partam, né, desse princípio aí da amorosidade. Então, acolher, ambientar essa escola, tornar essa escola sendo um espaço que o estudante se sinta pertencente àquele ambiente. Tá? Esse é o Uhum. primeiro passo, né, para a gente garantir a permanência desse estudante. As outras questões envolvem aí justamente a prática pedagógica desse professor, envolve justamente a escola entender essas diversidades dos estudantes. Então, a estudante que é empregada doméstica, aquele que trabalha no comércio, por exemplo, eu quando trabalhei no Sistema S, eu dei aula 6 anos no SESC, e os estudantes que trabalhavam no comércio, eles diziam, professor, olha, começou agora o período de final de ano, a gente não vai conseguir, a gente está com um horário estendido de trabalho, tá? Então a gente abre a loja mais cedo e a gente fecha mais tarde. Não sei Uhum. se você lembra, né? O centro comercial do Recife às vezes fechava às 10 da noite, Sim. né? Então eles muitas vezes não conseguiam ir ou chegavam muito tarde. Uhum. E a legislação já assegura isso, a flexibilização Ah, que curricular, bacana saber o isso. desenvolvimento de atividades específicas para esses estudantes, para que eles possam justamente, eh, Uhum. não é suprir, mas garantir que não haja perda pedagógica, que eles não sejam Bacana. prejudicados pedagogicamente. Bacana. É importante saber isso, né, Cláudia? Porque eu lembro que na escola tinha uma coisa das eleições, do pessoal que trabalhava nas eleições, mas trabalhava assim, segurando bandeira, entregando panfleto, né? Então essa turma, quando era época da eleição, sumia, porque é um tipo de trabalho que surge bem temporariamente
e dura alguns meses, mas depois volta todo mundo para a escola. Então a legislação já prevê que o trabalho ali, em algum momento, vai atrapalhar o processo educativo. É importante prever isso também no sentido de garantir que essa escola exista e que esse estudante e essa estudante persistam nos estudos nesse período, né? Isso, porque se a gente está defendendo, né, uma educação inclusiva, que a educação de jovens e adultos precisa trazer esses estudantes, precisa incluí-los, reconhecê-los dentro das suas especificidades. Então, esse termo especificidade, ele é muito recorrente nos dispositivos legais da EJA. É muito importante que a escola esteja preparada para reconhecer essas especificidades, para entender que esse estudante ele trabalha na informalidade. Uhum, Então, hoje ele está trabalhando neste bico, daqui a 3 meses mudou para outro e está em outro. E o que a gente não pode é perder esse estudante ou negar novamente o direito de continuidade no seu percurso de escolarização, uhum, né, de formação na educação básica. Então, tudo isso hoje é previsto legalmente, é possível e deve ser, digamos assim, deve se lançar mão de tudo que uhum. os dispositivos legais eh, asseguram para a permanência desse estudante, para que não haja prejuízo pedagógico. Bom, Cláudia, a gente está encerrando o programa de estreia. Te agradeço muito por a gente conversar sobre educação de jovens e adultos e todas as suas nuances, mas a gente podia voltar amanhã conversando só sobre educação inclusiva, porque não deu tempo da gente falar sobre isso hoje, né? Então amanhã a gente volta falando sobre educação inclusiva e educação especial, e a gente encerra nesse momento o primeiro dia de Educadoc. Muito obrigado pela sua companhia, Cláudia. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hugo, muito obrigada. Eu que fico assim muito honrada de estar aqui participando do programa de estreia, estar falando um pouco contigo e com todo mundo que está aqui acompanhando o programa de coisas que são muito significativas para mim e que têm um impacto assim fantástico assim na história da educação brasileira e pernambucana. Então, muito obrigada aqui. Estou Não vai muito se despedir honrada. não, que amanhã tem mais. Amanhã eu estou aqui de volta. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Vamos lá.